Oi, gente, minha saudação aí a todos. Bom, estou hoje aqui novamente para conversar com vocês, se vocês assim permitirem, é evidente, sobre um assunto que está muito em moda, né, mas que está também, digamos, sendo naturalizado, digamos assim. Naturalizado como? Porque normalmente as coisas, quando elas se naturalizam, passa a ser uma coisa comum entre nós. Digamos que banal, né? Digamos no caso, né? Fala da questão banal que nós temos a mania de banalizar tudo aquilo que a gente vê como isso é assim mesmo e tal. Então a mania da banalização, né? Que já comentamos aqui sobre isso, que devemos desbanalizar o banal para que possamos então entender algumas coisas do que está acontecendo. E hoje eu estou me propondo aqui a falar com vocês sobre a questão exatamente dessa pandemia, ou seja, da Covid-19 aqui, né, no nosso país, no nosso estado, enfim, que está nos afetando diretamente, né? E tentar provar aqui junto com vocês de que o vírus é um vírus político, não é interessante? E por que ele é um vírus político? Porque ele vem sendo usado de uma maneira em que satisfaça não todos os interesses, menos o da população mais carente, e sim dos grandes determinantes, né, dos grandes problemas, né, que estão aí colocados, e que servirá esse vírus, naturalmente, para que ele possa, de certa maneira, favorecer, né, esses grandes, digamos, que estão no poder. Ou seja, o vírus evidentemente que é um vírus, né? Esse vírus, naturalmente, a tendência dele é dizimar vidas, né? Só que de um processo mais, né, digamos, humanizado, digamos assim, né? Do que ele ser direcionado para realmente tomar uma posição de que possa favorecer de tal maneira, né, a classe determinante, que ele sirva como um mecanismo, digamos assim, né, de controle sobre nós e que, no entanto, a gente veja como uma coisa natural. Ora, vejamos o seguinte, por exemplo, quando o vírus teve uma entrada, né, em nossa região, em nosso país, quem é que primeiro se colocou, né, a favor do vírus, digamos assim? Foi, infelizmente, o nosso dirigente maior, né, o nosso presidente, dizendo que era, né, uma coisa banal, era uma gripezinha e que morrer era muito natural. Não é interessante isso aí? Isso, sem dúvida, vem demonstrar exatamente o pensamento, né, de uma classe neoliberal, né, aí, consolidada, né, naturalmente por um capitalismo anárquico, né, em que as pessoas fazem e acontecem, né, e dirigem como querem, como podem, basta estar no poder. Então, veja bem, no momento em que você tem um presidente, né, que vem e convoca uma população, né, para que ela vá para a rua, né, para poder dar uma sustentação à economia do país, poxa, é um convite à mortalidade, né? É um convite aí à dizimação das pessoas, né, mais pobres, né? Porque enquanto você tem aqueles que vão para a rua em nome, né, de restabelecer uma economia, e você tem aqueles que não precisam sair de casa para restabelecer essa economia, aí está o grande nó da questão, né? Aí está o grande nó do problema. Porque, veja bem, quando eu digo isso e digo também que o vírus é um vírus natural, está naturalizado, ele está aí, né? Mas que não sirva necessariamente para tirar vidas, mas sim ao contrário, né? Para restabelecer grande parte de vidas, ou seja, nós estamos eliminando vidas em nome de uma vida, em nome de outras sobrevivências. Ou seja, fica claro aí entre a gente de que esse vírus ele atende a interesses neoliberais, né, claro, né?
Porque enquanto eu, pobre, vou para a rua em nome da sustentação ou da melhora da economia, da qualidade de vida e de outras coisas, tem aquela grande parte, quer dizer, os poderosos, esses não irão para a rua. Então, esses sobreviverão. Não é interessante se a gente pensar nisso? É um caso, assim, muito estranho, mas que precisamos estar atento a isso. E isso se dá exatamente porque a gente vive nessa sociedade de controle em que as pessoas não estão aí muito colocadas para si. É preciso estudar mais, pensar mais, né? É a questão do pensar em si, do cuidar de si. Cuidar de si é o cuidar de si fisicamente, mas o cuidar de si também, quer dizer, intelectualmente, né? Precisamos estar atento para isso. Por outro lado, fazendo aí um gancho platônico, digamos assim, Platão, em seus diálogos, né, até o político, ele prova isso, digamos, né, porque ele tem o que? A política, para ele e para Platão, e acredito que ela se enquadra, né, muito sincronicamente no nosso momento, de que ele é uma ciência, né, e ela é uma ciência especulativa. E especulativa por quê? Porque é uma ciência de governo ou uma ciência de juízo. E no momento que ela é uma ciência de governo, ele então estabelece a sua forma de governo. Ou seja, você tem aí a monarquia, a aristocracia, não é isso? Oligarquia, e até que chegamos, né, à democracia. Olha só, democracia que a gente tanto fala, que a gente tanto propaga, mas essa democracia, se você pensar bem, ela é um processo em que leva exatamente você e a todos nós a exatamente esse tipo de situação. Primeiro, porque ela é uma ciência de governo e ela vai atender esses interesses já, nesses paradigmas já propostos, né, e consolidados na situação da sociedade atual. Né? E por outra, ela estabelece, é estabelecido que aí, dentro dessa ciência, é exatamente onde há essa comoção, digamos assim. E comoção por quê dentro dessa proposta de governo democrático, né? Porque é uma exaltação, né, à participação, é uma exaltação a tudo que é muito bom, que é muito claro, que é muito transparente, né? Mas veja bem, será que toda essa propalação, né, de processos democráticos não está um pouco controverso, digamos? Vejamos o seguinte, olha só. Ele diz também, Platão, de que exatamente por ser, né, um processo democrático e que tem essa abrangência, né, de resultados, né, de falação, né, de extrapolar sentimentos e tal, ela se torna um mecanismo não tão bom e não tão mal também, até porque exatamente nessa profusão de interesses, e os interesses, por conseguinte, eles se alternam, né? Até pelo processo piramidal, né, da sociedade, das classes, né, que estão aí compostas, que tem o mais alto, a classe A, B, C e tal. Então como você conduzir uma democracia em que ela atenda todos os interesses, direitos e deveres? Impossível. Isso é uma falácia de que há uma igualdade de direitos e de deveres. Isso é uma falácia, me parece, dentro do processo democrático, porque ela tem que atender a vários interesses. E não há como atender a vários interesses. Daí os conflitos, né? A aparição de vírus, a aparição de não sei do que, são mecanismos, né, que a sociedade do controle usa, né, e por conseguinte o capitalismo anárquico, né, que só se sobrepõe e vai até acima de um vírus qualquer para dar sustentação ao seu regime, ao seu modelo de governo. Não é interessante? Então me parece que, desculpe,
que já dentro dessas algumas colocações, se a gente se aprofundar mais e mais, nós vamos perceber exatamente que esse não é um vírus, digamos, patológico, né? Não é um vírus... Não, ele é um vírus político. E por que ele é um vírus político? Exatamente por isso, porque ele deixa de atender até o seu próprio interesse, que é o de dizimar pessoas como vírus, para atender outros interesses em nome, né, dessa classe dominante que está aí. Não é interessante isso? Porque a partir daí você usa o vírus, né, para poder, né, se subestabelecer cada vez mais fortemente o seu sistema que está implantado. Né? E daí eu quero dizer claramente, quer dizer, nós estamos vendo aí uma coisa absurda, né? Por exemplo, nesse momento, já para terminar, veja bem, aí as grandes estatísticas, né? Só para a gente enfatizar isso aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo, eles dão, né, dentro dessa flexibilização que está acontecendo, que há uma queda, mas isso não é correto. Se você observar naturalmente a estatística que é apresentada até, né, pela imprensa e pelos órgãos aí, que estão balizados para isso, você vai ver, já está no Rio de Janeiro, atualmente, meu amigo, morre em torno de 400, 500 pessoas por semana que ainda está morrendo, meu amigo, no Rio de Janeiro. Isso comprovadamente. Então, como assim? Quer dizer, o genocídio já foi estabelecido, foi premeditado, foi pensado, e nós fomos induzidos a isso. Porque e quem é que tem morrido mais? É os ricos, poderosos? Não, senhor. O que morre mais é a classe exatamente pobre. Porque essa aqui, em nome da economia, vai para a rua. Quem é que não quer ver a sua economia melhorar, o seu modelo de vida melhorar? Enfim, você é induzido, né, a atender o vírus sem necessariamente ter uma consciência do que está acontecendo sobre isso, né? Então, era isso que eu queria mais ou menos falar para os senhores, né? Estamos aí nessa luta, né? O canal está tentando, né, se colocar para ver se há aí um espaço para a gente, né, cada dia falar mais sobre isso e ter um feedback, digamos, melhor, né? Eu estou aí, né, até solicitando os senhores para dar, né, esse like aí, curtir o nosso vídeo, enfim, comentar. Se eu tiver errado, entre aspas, aí, não, o canal exatamente se propõe a isso, não é democracia. Então, não há como você ouvir as coisas sem necessariamente dar a sua opinião. Então, eu fico grato aí pela sua atenção. Estamos aí, até qualquer momento. Tchau, tchau.